encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Olá, irmão e irmã, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta nossa programação, a esse nosso culto, que nós possamos ter um tempo de encontro com Deus, de podermos meditar também na sua palavra, receber o alimento espiritual. O tempo da Quaresma é um tempo em que nós somos chamados a meditar sobre a palavra de Deus e assim analisar a nossa própria vida. É um tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de podermos estender a mão ao necessitado, de levar a caridade ao próximo. E que o Senhor nos permita, nesse tempo de Quaresma, que nós possamos de fato olhar para aqueles que estão fora do banquete do Senhor e que eles possam ser convidados por nós a participarem da grande ceia que o Senhor tem preparado para os seus e que assim possamos juntos participar no reino de Deus. A palavra de acolhida para esse nosso culto é do Salmo 91, versículo 15, que diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Assim celebramos esse culto, invocando o nome de Deus, pedindo que Ele nos socorra. Celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a um momento de oração e também confissão dos nossos pecados a Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, graça nós te damos por mais esta oportunidade de gravarmos este culto, de podermos levar a Tua palavra também a tantos irmãos e irmãs espalhados ao redor do mundo. Assim, Senhor Jesus, permita que essa palavra, esta mensagem, onde quer que chegue, possa levar nossos irmãos e irmãs à reflexão da Tua palavra nesse tempo da Quaresma. Nós também te confessamos, ó Deus, que avaliando a nossa vida nós percebemos que nem sempre vivemos o Teu mandamento e muitas vezes não cumprimos a Tua vontade, a Tua palavra. Por isso nós pedimos: perdoa-nos, permita-nos reavaliar a nossa vida e assim começarmos de um modo diferente, de um modo santo diante de Ti. Por isso, perdoa-nos os pecados. Recebe assim também o nosso louvor, a nossa adoração quando queremos cantar hinos a Ti. Assim nós oramos pedindo o Teu perdão. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. A palavra do Senhor é muito clara, que Deus tem a alegria e o prazer de perdoar a todos quanto confessam sinceramente os seus pecados. E a você que ora e confessa os teus pecados a Deus, posso lhe declarar que em nome de Jesus Cristo, teus pecados estão perdoados. Convido a um momento de louvor cantando o hino Quão Bondoso Amigo é Cristo. Let
criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou. Convido a oração da palavra, que assim nós possamos nos aquietar diante de Deus e ouvir o teu falar. Senhor, nesse momento nós queremos nos aquietar para ouvir-te falar aos nossos corações, à nossa mente. Permita que, ao nos aquietarmos, a tua palavra possa fazer morada dentro de nós e que, através da boca do colega Daniel, o Senhor possa nos transmitir a tua vontade. Assim nós oramos pedindo que o Senhor nos aquiete e que o Senhor nos faça compreender e viver esta palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Lembramos que neste domingo passado já comentamos sobre a parábola do rico insensato. Também queremos, neste domingo, refletirmos sobre a parábola do grande banquete. Esta parábola se encontra no livro de Lucas, o capítulo 14, dos versículos 15 a 24. Quero lê-los e podermos ir refletindo sobre esta palavra nesta manhã, neste domingo, e que a gente possa, a partir dela, tirar algumas sabedorias para o nosso dia a dia, para a forma com a qual a gente vive. O texto nos diz assim: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Essa palavra que ouvimos, essa palavra que lemos, nos quer, nesta manhã, no dia de hoje, falar aos nossos corações. Interessante observarmos que um homem, em meio aos que estavam ouvindo essa parábola, faz uma reflexão, talvez num primeiro momento importante, mas ao mesmo tempo esconde algumas coisas nesta fala. Quando diz: feliz o homem que participar do banquete no reino de Deus. Não sabemos se este homem tinha abertura para o Evangelho. Tampouco sabemos se ele estava falando disso como algo na vida pós a morte, na vida eterna. O que dá a entender, segundo os textos anteriores, é de que este homem está falando de que o reino de Deus é presente, e comer bem, e viver entre as pessoas que estão ali presentes, isso é comer no reino de Deus. Ou seja, naquele tempo eles conseguiriam então, fazendo os convites certos, estando com as pessoas certas, estarem realizando este banquete de Deus na terra. Ou talvez ainda por trás disso tudo estava uma resposta para algo para o futuro. Bom, eu não preciso me preocupar com esse convite agora. Eu posso deixar esse convite lá debaixo dos outros convites que tenho, e quando chegar o tempo eu me preocupo de aceitar ou não. Interessante que Jesus já retoma a palavra, ele nem deixa continuar esse pensamento. Então ele diz assim: certo homem preparou um grande banquete.
e convidou muitos. A palavra grande já tem um sentido muito diferente para as pessoas da época, porque uma festa ela era feita para as pessoas que estavam próximas, para as pessoas que estavam ali no contexto da família, que estavam ali, que eram pessoas queridas. Esses eram os convidados para a festa. Ninguém mais. Como a gente diria hoje, uma festa VIP, uma festa fechada, restrita. No entanto, esse homem começa aí já a fazer uma coisa diferente. Ele faz uma grande festa. E para fazer uma grande festa, você tem que ter muitos convidados. E para isso ele envia muitos convites. Quem de nós envia convites para as pessoas que a gente não conhece? Quem de nós convida pessoas às quais a gente não gosta? Quem de nós abre mão de ter um momento em família para, neste momento, abraçar outras pessoas para comerem e partilharem conosco? Este homem queria isso, ele fez um grande banquete. E interessante que a continuação nos diz: quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Aqui é importante nós lembrarmos que na época não havia a tecnologia que nós temos hoje. Não se podia fazer uma chamada de última hora por WhatsApp, por mensagem ou por ligação. Realmente era necessário que alguém fosse de casa em casa conversando com as pessoas, reforçando esse convite. Até porque eles tinham um convite em duas etapas. A primeira etapa você convidava as pessoas. E a segunda etapa você dizia quando o banquete, a festa estava pronta. E nessa segunda etapa é que então se acontecia realmente esse evento. Colocamos aqui de uma forma simples, seria quando nós estamos já no dia e na hora para esse exato banquete. O nosso texto não para aí, ele continua. Ele nos diz assim: mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso ir inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Ou seja, o Senhor fez os convites, enviou o servo para que as pessoas pudessem vir, e o servo escuta isso. Não posso, me desculpe. Não posso, me desculpe. Não posso, me desculpe. Este convite foi negado por todas estas pessoas, por cada uma delas. E a desculpa colocada por eles, num primeiro, foi a propriedade, foi aquilo que ele possuía. Tão apegado aos bens, tão apegado à vida, tão apegado ao seu status, aquilo que tinha acabado de adquirir, que não podia aceitar o convite e depois ir inspecionar o campo. Isso é outra coisa que me chama a atenção no texto, e nós devemos prestar muito atenção nele, é o fato de que ao comprar um terreno, você já deveria ter feito a inspeção antes. Você não espera comprar o terreno e depois inspecioná-lo. Primeiro você vai ver se você gosta do terreno, se você se agrada, e daí você compra. Pelo menos essa é a ordem normal. E no caso do nosso texto, isso não acontece. Na verdade, o que aconteceu foi que ele comprou o terreno e ele queria ir dar os parabéns para ele mesmo. Meus parabéns, cara, você comprou um bom terreno. É para isso. Ou seja, ele estava tão apegado a esses bens, tão apegado a esse bem adquirido, talvez com muito suor, com muito trabalho, com um trabalho justo. Mas a questão não é essa, a questão é que o convite foi deixado de lado para que ele então fosse inspecionar este campo. Não daria para ter deixado depois inspecionar a terra?
O nosso segundo exemplo é de alguém que comprou 5 juntas de boi. Quem é que compra os bois antes de experimentá-los? Essa não é a ordem natural das coisas. Primeiro você testa, experimenta e se agradou, então você compra. Mas ele diz, eu preciso ir experimentá-los. Porque existe um prazo de garantia aí, 30 dias, 30 horas, e depois disso não há devolução? Será que é isso que está passando ali naquele momento? Pelo que dá a entender, na verdade não. Na verdade é uma desculpa para que ele não vá aceitar esse convite. Este também está apegado aos seus bens. É como aquela pessoa que acaba de adquirir aquele carro e ao invés de fazer a visita para uma outra pessoa, realmente sai dar uma volta, só para saber se o carro é bom, só para saber se está funcionando. Porque normalmente você primeiro experimentaria o carro e depois compraria. Pelo menos essa é a ordem que as coisas acontecem. Depois de comprar o carro, você pode esperar um próximo dia para experimentá-lo. Assim também poderia ter sido com este nosso personagem. Ele poderia ter deixado para um outro dia experimentar essas juntas de boi. E é interessante que ainda tem um terceiro que diz: acabei de me casar e não posso ir. Ou seja, ele agora parece que tudo gira em torno do relacionamento familiar. Eu preciso fazer isso. Mas quando realmente a coisa é para você ficar em casa, às vezes você prefere sair num bar, tomar uma cerveja com os amigos, mas para ficar em casa, falar com a esposa, conversar com os filhos, aí não. Ou seja, às vezes a gente faz as coisas de forma a gostar de outras e quando a gente quer dar uma desculpa justa, a gente argumenta aquilo que a gente não para fazer. Né? Ah, não, eu preciso fazer tal coisa, porque essa é mais importante do que isso. Mas na verdade o que você faz? Aquilo que você gosta. E neste caso, as desculpas meio que vão diminuindo. A primeira diz, peço que me desculpe. O segundo diz, sinto muito. E o terceiro diz, não posso ir. Os 3 recusaram o convite. Isso está claro na nossa parábola. No entanto, o primeiro teve a consideração, pelo menos, de dizer educadamente que recusava o convite. O segundo já estava menos se importando. E o terceiro, eu não preciso te dar esclarecimentos, né? Você sabe que a família é muito mais importante do que esse convite do banquete. Aqui talvez a gente precise aclarar algumas coisas. Esse banquete colocado por Jesus é algo extra às coisas do dia a dia, do cotidiano. Ele está falando de um Senhor que está fazendo as coisas na contramão daquilo que está acontecendo. E as pessoas estão negando esse convite. E mais importante que isso, podemos observar nos versículos que seguem. Quando dizem assim: o servo voltou e informou ao seu senhor o que os convidados lhe tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Quem de nós não ficaria chateado, furioso, se as pessoas que nós convidamos dessem desculpas como estas para nós? Quem de nós não ficaria chateado? Bom, não vou poder ir na sua festa porque nós estamos num momento de pandemia. Mas aí você passa num bar e lá está a pessoa que você convidou bebendo com as outras pessoas. Ou você convida essa pessoa para participar num lugar onde as coisas são feitas com distanciamento, com máscara, com os cuidados devidos, e de repente essa pessoa não aparece nesse lugar. Mas em um outro momento você vê essa pessoa fazendo o quê?
estando numa aglomeração de outros meios. Não preciso entrar em detalhes, vocês entendem o que eu quero dizer. Ou seja, o senhor do banquete ficou muito furioso, e diria ainda com razão, porque as desculpas não faziam muito sentido, não para ele naquele momento. E isso deixou ele tão furioso e disse assim: vai pelas ruas e convida os que estão nos becos, os que estão escorados nas casas, os que não têm teto, os coxos, cegos. Ou seja, todos aqueles que estão à margem, que estão excluídos, que estão passando por dificuldades e problemas, que estão na rua, convida eles para entrar na festa. Importante observarmos que um coxo, uma pessoa que é manca, precisa de ajuda para caminhar. Um cego precisa de ajuda para entrar na festa. Um pobre precisa de ajuda para entrar na festa, pela timidez que ele tem deste convite. E aqui nós vemos que o Senhor disse: coloca eles para dentro da festa. Isso quer dizer uma coisa bem simples, porque naquela época as pessoas cuidavam dos pobres, mas não era algo o qual eles colocavam para dentro de suas casas. Eles convidavam os pobres, as pessoas necessitadas, para virem no final da festa e ficarem do lado de fora da sua porta. E quando acabava a festa, os restos, as coisas que sobravam, eles davam para os pobres. Era assim. Então não era incomum convidar as pessoas pobres, as pessoas que estavam ali passando por necessidade, os cegos, as pessoas com deficiência. Não era incomum isso. Incomum foi o fato dele dizer: não, auxilia elas para entrarem no banquete. Ou seja, conduz elas da porta para dentro, para que se sentem à mesa, para que comam. Não sei se vocês já presenciaram isso, mas uma pessoa que não tem visão, ela não pode pegar a comida sozinha. Ela precisa de alguém que está ali do lado para dizer para ela: nós temos batata, nós temos aipim, nós temos arroz, o que você quer? Arroz. Então a pessoa pega e coloca no prato dela. E essa é uma dificuldade que está por trás desse texto. Outra coisa interessante do nosso texto, que ele continua, diz assim: depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Aqui talvez seria natural eu e você pensarmos que o Senhor da festa agora deixaria estes lugares que faltam serem preenchidos para os primeiros convidados, para aqueles que deram essas desculpas. Talvez seria até uma coisa que a gente faria. Não, deixa esses lugares, talvez as pessoas que não aceitaram o convite na primeira vez, pode ser que agora terminaram o que tinham de fazer, pode ser que eles venham para a nossa festa. Talvez era o que estava na mente do servo quando falou isso para o seu senhor. Mas o seu senhor já respondeu logo em seguida. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Ou seja, aí a gente vê que o servo é para sair pela terceira vez, pegando aqueles que ele está cruzando o seu caminho, aqueles que estão no meio das cercas, que estão meio longes, que estão perdidos, e manda entrar, manda eles vir, insiste. E aqui a palavra insiste talvez não possa ser muito bem traduzida para nós, mas é como se fosse algo com persistência. Insista persistentemente. Sabe quando você faz um convite e você diz: professor, mas vem, por favor, vem lá em casa, né? Vem, eu quero compartilhar contigo, eu estou te esperando. É aquele convite insistente mesmo, para não dar margem para essa pessoa dizer: não posso, não quero, talvez não seja um bom momento.
Essa palavra é o que está nos colocando no nosso texto. E com isso, a gente pode ver que esse Senhor quer que a sua casa fique cheia. Cheia de todas as pessoas. Cheia de tudo aquilo que é importante para Ele, que são os seus convidados. O nosso texto, ele termina dizendo: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, os primeiros que foram convidados, esses não serão os que provarão do banquete. E aqui agora quero fazer alguns esclarecimentos a respeito das imagens usadas nesta parábola. O banquete é comparado ao reino de Deus. O dono do banquete é o próprio Deus. As pessoas às quais estão sendo convidadas, num primeiro momento, foram o povo de Israel, aquele povo escolhido por Deus. O povo o qual Deus acompanhou toda a vida. O povo o qual Deus olhou nas suas dificuldades. O povo pelo qual Deus quis que eles ficassem bem e vivessem bem. Chamou eles, amou eles, mesmo quando se desviaram do caminho. Mesmo quando o povo não escutou Deus e adorou aos ídolos. Mesmo quando o povo achou que as coisas podiam ser melhor vivendo pelas próprias forças. Quando o povo achou que agora está tudo bem, agora nós temos a nossa terra, o nosso lugar e tudo vai dar certo. Esse povo foi o primeiro povo a ser convidado. O segundo povo foi aqueles que estavam nas ruas cobrando impostos. Foi aquele povo que fazia o papel de má pessoa entre o Império Romano e os israelitas. E o terceiro povo eram os galileus, eram os pagãos, eram as pessoas que não estavam nem aí para a palavra de Deus. A minha pergunta para você nesta manhã é: de qual deles nós fazemos parte? Em qual desses públicos nós fazemos parte? Eu desejo do fundo do nosso coração que a gente reconheça onde é que nós deixamos de aceitar esse convite. Se nós fizemos parte do primeiro grupo, a nossa pergunta deve ser: por que eu não aceitei esse convite de Deus? Por que eu quis viver pelas minhas próprias forças? Por que eu tenho desculpas? E aqui conto uma pequena história. Eu estava no meu estágio em Joinville e cheguei a fazer visita para um determinado membro. E ele estava, no domingo anterior, ele não tinha ido no culto. E por questões disso, na conversa, eu perguntei para ele por que ele não tinha ido. Senti falta dele no culto. E aí ele me disse: não, eu estava com visita. Daí eu perguntei para ele: mas por que não levou a visita também no culto? Aí ele disse: não, mas a gente tem que fazer almoço. E assim a gente vê onde estão as nossas prioridades. Nós sempre temos alguma coisa para fazer. Hoje talvez você diga assim: ah, não, sabe, não dá para ir na igreja, né? Porque pandemia, as coisas, a gente tem que se preocupar. Eu concordo, a gente realmente precisa se prevenir, precisa se preocupar com isso. Mas se a gente não vai na igreja, a gente também não deve ir no bar. Se a gente não vai na igreja, a gente também não deve estar fazendo rodinha na casa das outras pessoas. Porque uma coisa não desmerece a outra. O cuidado, ele é geral. Precisamos disso. Pode até ser que nós não sejamos afetados pela doença, mas nós podemos ser aqueles que transmitem essa má notícia. E que peso é para nós isso? E nós, seres humanos, podemos fazer parte deste primeiro grupo. Ou talvez fazemos parte do segundo grupo. E esse segundo grupo, a dificuldade deles é a timidez. É a timidez que eles têm diante
do convite feito a eles. Tipo, eu? Tá falando comigo? Eu convidado para aquele banquete? Não mereço. Aquele senhor que tem tantas posses, ele que tem tudo ao seu dispor, está me convidando? Não, eu não posso, não tenho roupa. Eu não sei o que eu vou vestir, eu não sei comer num banquete chique. Não interessa, isso não interessa. O importante é realmente aceitar o convite, porque Deus não está olhando para os nossos defeitos. Ele quer nos ajudar a corrigirmos esses defeitos, mas Ele não quer nos impedirmos de entrar na sua festa. E o terceiro convite é ainda maior, é para aqueles que experimentaram esse convite do banquete, aceitaram, comeram, se alimentaram, e agora podem também dizer para as outras pessoas: é maravilhoso esse banquete, vamos experimentar junto. Estender esse alimento que te sustenta às pessoas as quais estão no seu caminho. Ou seja, o reino de Deus não é só para nós, é também um convite para as pessoas que estão fora, para as pessoas que estão no caminho, perto ou longe, ou seja onde for. A palavra de Deus, essa comida, esse banquete deve alcançar essas pessoas. Os convites estão todos aí, nós só precisamos aceitar. E é muito importante nós lembrarmos que Jesus está fazendo um percurso no qual Ele sabia do seu sofrimento. E Ele ainda assim se preocupa com a vida das pessoas. Ainda assim se preocupa que elas vivam de acordo com o Evangelho. Para quê? Para que tenham vida, e não uma vida miserável, pequenininha, uma vida em abundância. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito é vivermos em comunidade. Esse é o nosso propósito, vermos que Cristo se importa comigo e contigo, independente da gente estar longe dele. Esse é o Evangelho dele para nós. Nós somos convidados a este banquete, e eu quero poder participar deste banquete contigo. Quero que nós possamos estar em comunidade, viver e partilhar disso. Que isso não seja só uma mera ilustração, mas que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia. Que a gente possa viver este amor, este Evangelho, da melhor forma possível. Deus quer nos orientar, Ele nos conduz a estarmos em meio a todas as nossas dificuldades e problemas, em meio aos nossos erros, junto com Ele neste banquete. Ele é o que nos convida e que nos dá acesso a esse banquete. E uma coisa muito importante: esse banquete é de graça. É de graça, totalmente gratuito. E isso não significa que ele foi barato para Deus. Custou a vida do seu filho, mas para mim e para você ele é de graça. Porque é a graça que Deus derramou sobre nós, por meio de Cristo Jesus. E eu e você podemos partilhar deste banquete maravilhoso na presença das pessoas as quais amamos. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por este dia, pela vida de cada uma das pessoas que está aqui, nos acompanhando, vivendo e partilhando da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelo cuidado que Tu tens tido conosco. Abre os nossos corações para vivermos, Senhor, esta palavra, para que partilhemos deste banquete com os nossos irmãos. Que nós aceitemos este convite, independente daquilo que nos incomoda, se talvez seja a timidez, se talvez sejam as desculpas, ou mesmo, Senhor, que estamos presos a nós mesmos. Liberta-nos, Senhor, destas correntes invisíveis e nos dá acesso à Tua Palavra, ao Teu amor, a vivermos em comunhão e em comunidade. Essa comunidade de fé, essa comunidade onde nós temos o consolo uns dos outros. Este local, este tempo
onde nós podemos ser esperança para aqueles que estão desesperançosos, que nós podemos ser luz para aqueles que estão perdidos em meio à escuridão, que nós podemos ser apoio às pessoas que agora passam por seus momentos de dificuldade. Que essa palavra, Senhor, nos faça abrir o nosso coração para compartilharmos e vivermos do Teu amor. E que nós não recusemos os nossos convites para estarmos juntos contigo na eternidade. Assim, ó Deus, oramos agradecidos pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que se derrama em nosso coração. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Em resposta à palavra que acabamos de ouvir, cantemos: não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. De novo. Não há Deus maior. Tem um aviso que gostaria de transmitir. Nós já voltamos aos nossos cultos presenciais enquanto esse tempo de pandemia ainda nos permite, e por causa da volta dos cultos presenciais, esse nosso culto gravado está sendo feito a cada 15 dias. Então sempre na segunda quinzena de cada mês e na quarta quinzena nós temos disponível o link desse culto gravado. Eu quero convidar a termos a oração final desse nosso culto. Oremos. Senhor Deus Pai bendito, graça nós te damos por esse tempo de culto, pela meditação na Tua Palavra e pelo convite gracioso de fazermos parte no banquete celestial. Obrigado, ó Deus, porque em Jesus Cristo Tu nos tens acolhido em Teu reino e o Senhor nos serve com essa palavra que é alimento para nos encher de esperança, para nos encher de coragem, para vencermos as lutas diárias. Assim, ó Senhor, permita que ao sairmos deste encontro, deste momento de reflexão, nós possamos ir na certeza de que o Senhor nos tem abençoado, nos tem revigorado. Assim nós oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos despedimos desse culto cantando firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas